tem uma coisa que nenhum médico te conta no consultório. Não porque seja segredo, não porque seja perigosa, mas porque é simples demais, barata demais. E quando algo é simples e barato, o sistema inteiro ignora. Eu estou falando de um pó branco que você provavelmente tem agora mesmo na sua cozinha, que custa menos de R$ 5 e que pode estar sendo responsável por você acordar de manhã sem aquela firmeza que você tinha aos 30 anos. Mas aqui vem a parte que vai te prender nesse vídeo. Não é o problema que importa agora, é o que está causando ele. E eu posso te garantir que a causa não é o que você está pensando. Eu sou a Adra, Rafaela Monterio, e vou te explicar exatamente o que está acontecendo dentro do seu corpo depois dos 50 e como esse ingrediente que você tem em casa pode ser a resposta que você estava procurando. Continua aqui, porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos vai mudar a forma como você enxerga a sua saúde para sempre. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você sabe o que é pH? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o que eu sei com certeza é que você nunca associou o pH do seu corpo com aquele problema que você acorda pensando e vai dormir tentando ignorar. O pH é basicamente uma escala de equilíbrio. Vai de 1 a 14. No meio, no número 7, está o ponto neutro. Abaixo de 7, o corpo está ácido. Acima de 7, está alcalino. Quando você tinha 25 anos, seu corpo naturalmente se mantinha em torno de 7,4. Esse era o ponto ideal. Tudo funcionava. A circulação era forte, a resposta era rápida. Você não precisava pensar sobre isso, mas com o tempo o pH muda e quando ele cai para 6,8, para 6,5, às vezes para menos do que isso, algo começa a falhar silenciosamente dentro de você. Agora eu preciso que você preste atenção aqui, porque esse é o ponto mais importante do vídeo inteiro. Quando o corpo fica ácido demais, 3 coisas acontecem e as 3 estão diretamente ligadas ao problema que você talvez esteja vivendo hoje. Primeiro, seus vasos sanguíneos se fecham. Eles ficam rígidos, menos flexíveis, como uma mangueira de jardim velha que já perdeu a elasticidade. O sangue que deveria fluir livremente começa a encontrar resistência. Segundo, a circulação cai, o sangue ainda corre, mas com menos força, como um rio que perdeu sua nascente. E terceiro, e esse é o mais crítico de tudo, seu corpo para de produzir uma molécula chamada óxido nítrico. Você provavelmente nunca ouviu esse nome, mas ela muda tudo. O óxido nítrico é a chave mestra. É a substância que faz os vasos sanguíneos se abrirem, que permite que o sangue flua em direção aos tecidos eréteis, que cria a condição fisiológica para a resposta acontecer de verdade. Sem óxido nítrico não existe resposta. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto você tente. E agora vem a pergunta que vai te fazer continuar aqui até o final. Se o óxido nítrico é a chave, o que apagou essa chave no seu corpo? A resposta é o pH ácido. Num ambiente ácido, o organismo simplesmente não consegue produzir óxido nítrico com eficiência. É como tentar acender uma vela debaixo d'água. A condição não existe, o mecanismo falha. Mas calma, porque é exatamente aqui que entra o bicarbonato de sódio. O bicarbonato é uma das substâncias mais alcalinizantes que existem na natureza. Quando você o ingere na dose correta, ele neutraliza a acidez acumulada, eleva o pH e restaura o ambiente que seu corpo precisa para produzir óxido nítrico novamente. Simples assim. Mas antes de eu te explicar como usar, eu preciso te contar a história de um paciente meu, um homem de 64 anos que eu vou chamar de Sérgio, porque a história dele é provavelmente parecida com a sua. E o que aconteceu com ele vai deixar mais claro do que qualquer explicação científica. Sérgio chegou ao meu consultório com o olhar cansado. Não cansado de trabalho, cansado de tentar. Ele me disse: doutora, eu testei tudo. Aquelas comprimidinhas azuis, a de outra cor, uma raiz que um amigo mandou de outra cidade. Às vezes funciona, às vezes não, mas quando funciona, minha cabeça explode de dor, meu nariz entope, meu coração dispara. Eu tenho mais medo do remédio do que do problema. Eu ouvi e então fiz algo que nenhum médico anterior havia feito com ele. Pedi para ele urinar numa tirinha de papel, uma tirinha de pH. Resultado: 6,4. Muito ácido.
Expliquei o mecanismo do óxido nítrico, o pH, os vasos sanguíneos. Ele me olhou com ceticismo, o mesmo ceticismo que talvez você esteja sentindo agora. E eu disse: tudo o que eu estou pedindo é 1/4 de colher de chá de bicarbonato por dia, dividida em 2 doses. Me deu 1 mês. 4 dias depois, ele me mandou uma mensagem e eu não vou esquecer o que ele escreveu. Acordei hoje com aquela saudade de quando tinha 35 anos. Ele não precisou explicar. Eu entendi. Em 3 semanas, Sérgio voltou ao consultório com uma postura diferente, ombros abertos. Olhar direto me disse que havia descartado os comprimidos, que a vida com a esposa estava diferente, melhor do que nos últimos anos. E tudo por conta de um pó que ele tinha esquecido no fundo do armário da cozinha. Mas aqui eu preciso te fazer um alerta importante, porque a história do Sérgio tem uma parte que ele não seguiu no começo e isso quase atrapalhou tudo. Mas antes de eu te contar essa parte, deixa eu fazer uma pausa aqui. Se você está assistindo esse vídeo agora, provavelmente é porque você ou alguém que você conhece está passando por isso. Comenta aqui de onde você está assistindo, porque eu recebo homens de todo o Brasil, de Portugal, de vários lugares. E é sempre bom saber que esse conteúdo está chegando onde precisa chegar. Agora, a parte que o Sérgio quase errou e que eu preciso que você entenda com cuidado, porque isso pode ser a diferença entre resultados em dias ou em meses. A dose, o bicarbonato funciona, mas quantidade não é qualidade. Mais bicarbonato não significa mais efeito. Muito pelo contrário, quando você toma bicarbonato em excesso, você reduz a acidez do estômago além do necessário. E aí começam os problemas, inchaço, enjoo, dificuldade digestiva. O sódio do bicarbonato também pode pressionar os rins se usado em excesso. O Sérgio, na empolgação do 4º dia, dobrou a dose, achando que ia acelerar o processo. Ficou 3 dias com o estômago mal, me ligou preocupado. Voltei para a dose correta e em 2 dias ele já estava bem de novo. Então anota isso com cuidado. A dose da manhã, assim que você acordar, antes de café, antes de qualquer coisa, você vai diluir 1/4 de colher de chá de bicarbonato em 1 copo de água morna. Só água morna, sem limão. O limão cancela o efeito. Mexe bem, toma devagar. Depois espera pelo menos 30 minutos antes do café da manhã. A dose da noite, 2 horas depois do jantar, antes de dormir, você vai tomar outro 1/4 de colher de chá no mesmo esquema, meio copo de água morna. Total do dia, meio colher de chá. Não mais que isso. Por que a dose da noite é tão estratégica? Porque a noite é o período de reparação do organismo. É quando a testosterona é produzida, quando os tecidos se regeneram, quando o sistema vascular descansa e se recupera. Se você manter o pH alcalino durante esse período, está criando as condições perfeitas para que tudo funcione melhor durante a noite e ao acordar. E aqui vem algo que a maioria das pessoas não sabe. Existe uma forma de potencializar o efeito do bicarbonato que eu raramente vejo sendo explicada e ela não custa nada. Mas antes de te contar, preciso que você entenda porque o bicarbonato sozinho, sem esse ajuste, entrega apenas metade dos resultados possíveis. Quando o corpo está ácido, o problema não é só o pH em si, é o que a acidez faz aos alimentos que você come. Um corpo ácido absorve menos nutrientes, produz mais inflamação, acumula mais gordura visceral, especialmente aquela barriga que aparece depois dos 50. E a gordura visceral, por sua vez, aumenta a acidez. Você entra num ciclo que se retroalimenta. A forma de quebrar esse ciclo é simples. Combine o bicarbonato com mudanças alimentares estratégicas. Primeiro, hidratação. O bicarbonato tem sódio e o sódio retém. Se você não beber pelo menos 8 copos de água por dia enquanto faz esse protocolo, vai sentir inchaço, cansaço e os efeitos vão ser menores. Pense na água como combustível que leva o bicarbonato para onde ele precisa ir. Segundo, potássio. O sódio e o potássio precisam estar em equilíbrio no corpo. Aumentar o sódio sem aumentar o potássio cria um desequilíbrio eletrolítico que pode elevar a pressão. Os alimentos ricos em potássio são simples: banana, abacate, espinafre, feijão, amêndoas. Coloque algum desses no seu dia a dia. Terceiro, e isso é o que mais gente ignora,
Você precisa cortar os alimentos que acidificam. Açúcar branco, farinha refinada, embutidos como salsicha e presunto, refrigerante, álcool. Esses alimentos jogam o pH de volta para baixo. É como encher um balde furado. O esforço existe, mas o resultado some. Quarto, vegetais verdes, brócolis, couve, espinafre, pepino, agrião. Esses alimentos são naturalmente alcalinizantes e trabalham junto com o bicarbonato para manter o pH no ponto certo. Tente colocar pelo menos uma porção de vegetal verde em cada refeição. Agora vou te contar o que um paciente meu descobriu ao combinar bicarbonato com vinagre de maçã. E os resultados que ele teve surpreenderam até mim. Seu nome era Antônio. Tinha 70 anos, aposentado, ativo, mas havia perdido a função completamente há mais de 2 anos. Ele me contava que já havia se resignado. Me disse literalmente: doutora, já fechei essa conta. Sugeriu o protocolo do bicarbonato. Ele fez por 3 semanas sem resultado expressivo. Aí ele me enviou uma mensagem. Posso misturar com vinagre de maçã? Eu disse sim e expliquei como. 1/4 de colher de chá de bicarbonato, 1 colher de sopa de vinagre de maçã puro, tudo em um copo de água. A mistura vai espumar. Você espera a espuma baixar e toma. O vinagre de maçã melhora a digestão e aumenta as enzimas responsáveis pela absorção de nutrientes. A combinação com o bicarbonato cria um efeito duplo, alcaliniza e otimiza a absorção. 4 semanas depois, o Antônio voltou. Ele não precisou dizer nada, eu vi no rosto dele. Mas o que mais me surpreendeu foi o que ele mencionou no final da consulta. Minha pressão baixou, minha barriga diminuiu e eu urino com uma força que não tinha há anos. Porque quando você resolve o pH, você resolve mais do que um problema, você resolve o ambiente inteiro. Agora, há algo que eu preciso te mostrar antes de continuar. Muitos homens que assistem esse tipo de vídeo cometem um erro silencioso. Eles ouvem sobre o bicarbonato, começam a usar, mas continuam tomando antiácidos, remédio para a pressão, medicamentos para o estômago, tudo junto, na mesma hora, sem separar. E aí o bicarbonato não funciona, não porque ele seja fraco, mas porque ele está sendo neutralizado ou interfere com a absorção dos outros. A regra é clara. O bicarbonato precisa ser tomado com estômago vazio e separado de qualquer medicamento por pelo menos 2 a 3 horas. Isso vale para remédios, suplementos, vitaminas, tudo. Se você toma medicamento para a pressão, para o coração, para o estômago, não deixe de continuar, mas ajuste os horários para garantir que o bicarbonato tenha espaço para agir. E por falar em pressão, se você tem hipertensão, comece uma dose menor, 1/8 de colher de chá, 2 vezes ao dia. Monitore sua pressão diariamente. Se ela subir, reduza ainda mais ou consulte seu médico. O sódio do bicarbonato pode afetar a pressão em algumas pessoas, não na maioria, mas em algumas. Essa transparência importa. Eu não estou aqui para te vender milagre. Estou aqui para te dar uma ferramenta que funciona usada corretamente. Agora deixa eu te contar o que você pode esperar semana a semana quando começa esse protocolo. Isso é importante porque muita gente desiste no 3º dia achando que não está funcionando. E é exatamente nesse ponto que as coisas estão começando. No 1º dia, você provavelmente não vai sentir nada dramático. Talvez um leve aumento de energia, mais clareza mental, uma leve sensação de que o corpo está mais leve. Sutil, mas real. No 3º dia, a maioria dos meus pacientes relata que acordam com ereções matinais. Aquelas ereções que desapareceram há anos, às vezes há décadas, de repente voltam. É a primeira sinalização de que o pH está respondendo e que o óxido nítrico está sendo produzido novamente. Na primeira semana começam as respostas espontâneas durante o dia, sem estimulação intensa, sem ansiedade. O corpo começa a responder como respondia antes. Na 2ª semana, a maioria dos homens relata que consegue ter relações completas com firmeza, sem pressa, sem medicamento. A autoconfiança volta e isso por si só já resolve metade do problema, porque a ansiedade de desempenho é um dos maiores inimigos da função erétil. No 1º mês, o pH se estabiliza, o corpo se adapta, os benefícios se tornam consistentes. Isso já não é mais um efeito temporário.
É uma nova linha de base para o seu organismo. Agora, tem uma coisa que eu preciso te dizer aqui. Se você tem 60, 65, 70, 75 anos e está pensando que é tarde demais, eu preciso que você leia o que um paciente meu me disse depois de 3 meses de protocolo. Seu nome era Benedito, tinha 76 anos, 6, e ele me disse: doutora, eu gastei décadas de vida acreditando que isso era coisa de velho, que chegava uma hora que tinha que aceitar. O que eu não sabia é que o meu corpo não sabia da minha idade. Ele só sabia que estava ácido. Quando corrigi isso, ele voltou a funcionar como se o calendário não existisse. Benedito urinava melhor, tinha mais energia. A função havia retornado. Ele tinha 76 anos e se sentia como se tivesse 55. A idade não é a causa do problema. O ambiente ácido é a causa e o ambiente ácido pode ser corrigido. Tem algo que eu quero te mostrar agora, algo que vai te ajudar a não errar no caminho. Para saber se o bicarbonato está funcionando para você, você precisa de um instrumento simples. As tiras de pH são vendidas em farmácias e também online. Custam em torno de 10 a 15 reais o pacote. Com esse instrumento você faz o seguinte: toda manhã, antes de tomar água ou qualquer coisa, você coleta uma amostra da sua primeira urina do dia num copinho e mergulha a tira por 2 segundos. A tira muda de cor. Você compara com a escala que vem na embalagem. Se o resultado estiver entre 6,8 e 7,5, você está no caminho certo. Continue. Se estiver abaixo de 6,5, você ainda está muito ácido. Mantenha o protocolo com rigor. Reveja a alimentação. Se estiver acima de 7,8, reduza ligeiramente a dose. Mais alcalino, não é melhor? O equilíbrio é o objetivo. Esse monitoramento simples muda tudo porque você para de operar no escuro. Você começa a enxergar o que está acontecendo dentro do seu corpo e isso gera algo ainda mais poderoso: confiança. Quando você vê o número mudar com seus próprios olhos, você acredita no processo. E quando você acredita, você mantém a consistência. E a consistência é o que produz resultado real. Eu quero compartilhar com você agora o que eu chamo de protocolo completo, o passo a passo exato que dou para os meus pacientes que querem os melhores resultados possíveis. Ao acordar, antes de sair da cama, tome um copo de água morna simples, apenas água. Isso ativa o metabolismo e prepara o sistema digestivo para o que vem a seguir. 30 minutos depois, a primeira dose de bicarbonato. 1/4 de colher de chá em um copo de água morna devagar, sem pressa. No café da manhã, alimentos alcalinizantes, abacate, amêndoas, ovo com espinafre, um shake verde sem pão branco, sem cereal açucarado, sem suco de laranja, que é altamente ácido apesar da fama saudável. De manhã cedo, uma caminhada de 20 a 30 minutos. Não precisa ser rápido. O exercício moderado ajuda a manter o pH correto, melhora a circulação e aumenta a produção natural de óxido nítrico. É uma das combinações mais poderosas que existem no almoço. Metade do prato com vegetais, 1/4 com proteína de qualidade como frango ou peixe, 1/4 com carboidrato de baixo índice glicêmico como arroz integral ou batata doce. À tarde, hidratação constante. É o período do dia em que a maioria das pessoas se desidrata sem perceber. Beba água. O seu corpo está trabalhando. No jantar, refeição leve. Muitos vegetais, pouca proteína, nada pesado. Coma pelo menos 3 horas antes de dormir, 2 horas depois do jantar. A segunda dose de bicarbonato. 1/4 de colher de chá e meio copo de água morna. Antes de dormir, considere adicionar magnésio. O magnésio trabalha em sinergia com o bicarbonato, ajuda a relaxar os músculos, melhora a qualidade do sono e apoia o pH noturno. Uma cápsula de 200 a 300 ml é suficiente. Esse protocolo seguido com consistência é o que produz os resultados que os meus pacientes relatam. Não é mágica, é fisiologia aplicada. Agora eu quero te dar algo extra, porque há combinações que potencializam ainda mais o efeito. Bicarbonato com cúrcuma. Misture 1/4 de colher de chá de bicarbonato com 1/4 de colher de chá de cúrcuma em um copo de água.
A cúrcuma é um dos anti-inflamatórios mais poderosos que existem na natureza e a inflamação crônica é uma das grandes inimigas da função erétil porque estreita os vasos, reduz a circulação. Essa combinação alcaliniza e desinflama ao mesmo tempo. Bicarbonato com chá verde. Prepare seu chá verde, deixe amornar e então adicione o bicarbonato. O chá verde tem antioxidantes chamados catequinas que estimulam a produção de óxido nítrico. É uma parceria quase perfeita. Bicarbonato com água de cocô. A água de cocô tem potássio natural, o que ajuda a equilibrar o sódio do bicarbonato. É uma das formas mais agradáveis de fazer esse protocolo, especialmente para quem não gosta do gosto neutro da água morna pura, o que você nunca deve misturar. Suco de laranja, limão ou qualquer cítrico. Eles são ácidos e vão cancelar o efeito do bicarbonato antes mesmo de ele chegar ao intestino. Antes de eu te dar as respostas às perguntas mais comuns que eu recebo, eu preciso te mostrar algo. Existe um guia que eu preparei especificamente para homens acima dos 60 anos. Ele se chama Guia Médica para evitar os erros que danificam a próstata. Depois dos 60 e está disponível no comentário fixado logo abaixo desse vídeo. Esse guia vai além do que eu consigo cobrir aqui em vídeo. Ele traz os erros alimentares e de hábito que a maioria dos homens comete e que vão na direção oposta do que o bicarbonato está tentando fazer no seu organismo. Se você tem mais de 60 anos ou se está cuidando de alguém nessa faixa etária, esse guia é exatamente o que você precisa agora. Está ali no comentário fixado. Agora as perguntas mais frequentes que chegam até mim sobre esse tema. Vou ser direta e clara em cada uma. Qualquer homem pode usar o bicarbonato? Sim. Homens acima dos 50 que perceberam redução na função, que querem melhorar a saúde geral, que querem recuperar a vitalidade, todos podem usar. Não importa se você tem 55, 65, 75 ou 80 anos. O seu corpo ainda responde. O que muda é o tempo de resposta, mas a resposta acontece. E se eu tiver diabetes, o bicarbonato pode ser benéfico, já que muitos diabéticos têm o corpo ácido. Mas monitore sua glicose de perto, porque o bicarbonato pode influenciar a forma como o organismo processa a glicose. Avise seu médico. E se eu tiver pressão alta? Comece com uma dose menor, 1/8 de colher de chá 2 vezes ao dia, e monitore a pressão diariamente. Se subir, reduza ou suspenda e consulte seu médico. A maioria dos meus pacientes com hipertensão controlada usa sem problema, mas o monitoramento é essencial. E se eu tiver problema nos rins, aqui é necessária supervisão médica. Os rins processam o bicarbonato. Se eles estão comprometidos, pode haver complicações. Não use sem falar com seu urologista. E se eu tiver problema cardíaco? Se você teve infarto ou tem insuficiência cardíaca, consulte seu cardiologista antes. O bicarbonato pode alterar o equilíbrio de eletrólitos. Na maioria dos casos, não há problema, mas seu médico precisa saber. Posso tomar junto com remédio para o estômago? Sim, mas separe por pelo menos 3 horas. Tomados juntos, eles se neutralizam e nenhum funciona como deveria. E se eu tiver gastrite? O bicarbonato neutraliza o ácido do estômago e pode ajudar com a gastrite. Se houver ulcerativa com sangramento, não use sem acompanhamento. Gastrite controlada geralmente não é contraindicação. Posso combinar com suplementos? Sim. O bicarbonato combina bem com magnésio, vitamina D, zinco, ômega 3 e cúrcuma. Evite tomar junto com ferro ou cálcio. O bicarbonato pode interferir na absorção deles. Separe por pelo menos 2 horas. O bicarbonato ajuda na próstata. Há evidência crescente de que a redução da inflamação sistêmica que o bicarbonato contribui melhora a saúde prostática. Muitos dos meus pacientes relatam que urinam melhor, com mais força e sem interrupções depois de algumas semanas de uso. Não é um tratamento oficial para a próstata, mas o impacto é real. Qual bicarbonato devo comprar? Bicarbonato de sódio puro, grau alimentar, o mesmo que se usa para cozinhar, encontrado no supermercado no setor de confeitaria. Não compre o de uso industrial ou de limpeza e não precisa de marca cara. O mais barato tem o mesmo efeito.
O bicarbonato causa gases nas primeiras semanas, sim. É possível sentir algum desconforto, erupções, é o organismo se adaptando. Isso passa. Se for muito incômodo, reduza a dose pela metade por alguns dias e depois aumente gradualmente. Quanto tempo preciso usar? O bicarbonato não é um antibiótico com prazo de 10 dias. É um ajuste de estilo de vida. Você usa enquanto quiser os benefícios. Alguns dos meus pacientes usam há anos sem qualquer problema. Se parar, os efeitos duram período, mas o pH pode voltar a cair e os sintomas podem retornar. Posso usar junto com os comprimidos azuis? Sim. Muitos dos meus pacientes começaram usando os dois ao mesmo tempo. Com o tempo, conforme o bicarbonato foi restaurando o pH e a produção de óxido nítrico, foram reduzindo o medicamento gradualmente, sempre com acompanhamento médico. Nunca suspenda o medicamento de uma vez só. Quando começo a ver resultados entre o terceiro e o sétimo dia, a maioria percebe as primeiras ereções matinais. Em 2 semanas, a função começa a responder durante o dia. Em 1 mês, os resultados se consolidam. Dê ao menos 30 dias antes de qualquer conclusão. Deixa eu te contar uma última história, porque ela resume tudo o que eu venho te dizendo. Renato tinha 74 anos. Era professor aposentado, culto articulado, um homem que havia cuidado da saúde durante toda a vida, mas havia chegado a um ponto em que havia simplesmente desistido de esperar que as coisas mudassem. Ele veio ao consultório mais por curiosidade do que por esperança. 3 meses depois do protocolo, ele voltou e me disse uma coisa que ficou comigo. Doutora, eu passei anos procurando a solução em consultórios caros, em exames, em medicamentos que custavam uma fortuna. A solução estava custando menos de R$ 6 e ficava ali no meu armário de cozinha. Eu me sinto traído pela complexidade de tudo que me venderam antes e grato pela simplicidade que você me mostrou. Renato urinava melhor, dormia melhor, tinha mais energia, a função havia retornado. Ele tinha 74 anos e se descrevia como um homem de 54. Isso não é propaganda, é fisiologia. Quando você devolve ao organismo o ambiente que ele precisa para funcionar, ele responde, não porque seja mágica, mas porque ele já sabia como fazer isso. Ele só estava esperando pela condição certa. O bicarbonato de sódio parece simples demais, barato demais, óbvio demais, e é exatamente por isso que é ignorado. Mas simples não significa ineficaz. Simples significa acessível para todos. Significa que esse recurso não pertence a quem pode pagar mais, pertence a você que está assistindo esse vídeo agora, independente de onde você mora ou do que você ganha. 1/4 de colher de chá pela manhã, 1/4 de colher de chá à noite, todo dia, sem falta. No terceiro dia, você vai acordar diferente. Na primeira semana, seu corpo vai começar a te lembrar de quem você era. No primeiro mês, a diferença vai estar nos seus olhos, na sua energia, na sua autoconfiança. Cuide do seu pH, cuide do seu ambiente interno e o seu organismo vai cuidar do resto. Agora, uma última coisa antes de você sair. Se esse conteúdo te ajudou, se você aprendeu algo que ninguém havia te explicado com clareza até hoje, se inscreve no canal, porque aqui a gente fala sobre saúde masculina sem rodeios, sem julgamento, com a profundidade que esse assunto merece. Conteúdo que chega onde precisa chegar, da forma que precisa chegar, cuida de você.